Olá, gente! Olha quem está aqui de novo. Sou o professor Bruno, seu companheiro de estudos. E na aula de hoje a gente vai voltar para o nosso Era Uma Vez. Quem aí nunca se deliciou, seja na sala de leitura, seja com algum familiar, com algum irmão, enfim, com um primo, amigo, com um Era Uma Vez? Pois é, o tema da nossa aula de hoje é Era Uma Vez, um conto com muitas versões. E aí eu vou começar logo de cara perguntando para você. Você já ouviu diferentes versões do mesmo conto? Cinderela, Branca de Neve, Shrek, enfim, várias histórias têm diversas versões. Chapeuzinho Vermelho. E aí, na aula de hoje, nós vamos dar uma olhada para essa ideia de diferentes autores e diferentes versões. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: por que as histórias ficam tão diferentes quando contadas por pessoas diferentes? A resposta é óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. Então, o fato é, as pessoas são diferentes, portanto, elas têm percepções diferentes. Uma história pode ter vários ângulos. Se você está lá e assiste um capítulo da novela, por exemplo, e vai contar para alguém, você vai contar de acordo com a sua percepção. Você vai puxar a sardinha para o seu personagem favorito, você vai falar das cenas que mais te chamaram a atenção, mas se outra pessoa for contar, pode ser que você ouça de uma forma totalmente diferente. É por isso que muitas vezes que a gente vai no cinema, assistir aquele filme que foi adaptado de um livro, a gente fica meio, nossa, mas está tão diferente, por quê? O filme foi a versão, a visão que um diretor teve daquele livro. E aí nós vamos falar inicialmente sobre os autores William e Jacob Grimm e Charles Perrault. Nossa, que nomes difíceis, né? Por que eu estou falando deles? São autores distintos e que contaram de formas diferentes a mesma história. A história da gata borralheira. Pois é, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, mas não está lembrando assim logo de cara. E se eu melhorar um pouco isso e falar Cinderela? Ah, aí todo mundo conhece, né? É aquela moça que vai para um baile meio que escondida da sua família, da madrasta, das irmãs malvadas, ajudada pela fada, e tem um sapatinho de cristal. Todo mundo conhece, né? Aí no Trilhas, a partir da página 13, vocês vão encontrar duas versões. Faz assim, faça a leitura bastante atenta e eu quero que depois vocês percebam quais são as diferenças e as semelhanças entre uma história e outra. O jeito de um autor e do outro. Tudo bem? E aí, tem uma questão que eu preciso que vocês olhem bastante e com bastante atenção. Porque olhar para um texto com atenção faz com que a gente entenda esse texto de uma forma melhor. Ações que acontecem, que acontecerão e que aconteciam. Percebam, nós temos esses três tipos de tempo. Coisas que acontecem hoje, coisas que ainda vão acontecer e coisas que já aconteceram. E aí, nesse slide que nós temos aí, eu quero que vocês observem ações que aconteciam e ações que terminaram. Peraí, professor, agora eu fiquei confuso. Se você está falando do passado, tem mais de um tipo de passado? Pois é, algumas ações lá no passado dão essa ideia de que aconteciam. Então, quando a gente ouve o jeito de falar, a gente imagina aquela situação acontecendo e não uma situação que acabou. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, eu dançava no show daquela artista. Quando eu falo eu dançava, dá para imaginar a sensação, o movimento. Agora, quando eu falo eu dancei, foi uma ação que aconteceu lá e acabou, e eu sei que acabou. Então vamos olhar isso no texto. Espero que você já tenha lido. É claro,
Se você não leu ainda, porque não deu tempo, né? Tá rápido, mas você vai lá e depois você presta bastante atenção nesses pontos que a gente vai olhar. Então, no texto 1, tem lá um trecho assim. Todos os dias, a menina visitava seu túmulo coberto da mais branca neve de inverno. Tá na página 13. Ou, ela fazia todos os trabalhos domésticos. Se a gente olhar bem, todos os dias a menina visitava. Parece que existe um movimento nessa ação. A mesma coisa de ela fazia os trabalhos domésticos. A gente consegue imaginar essa menina, no caso, a gata borralheira, no caso, a Cinderela, fazendo os trabalhos. Então são ações que dão a entender que aconteciam, que tinham um movimento. Diferente da segunda opção, que são ações que terminaram. Ponto final. Rapidamente, Cinderela plantou esse galho ao lado do túmulo de sua mãe. Plantou, acabou. A ação já tinha terminado. Ou Cinderela prometeu que voltaria antes da meia-noite. Ela prometeu, a promessa foi feita. Acabou. Será que está rápido demais ou está dando para entender? Eu quero que vocês olhem que mesmo as coisas no passado, elas podem ter essa ideia de uma coisa que aconteceu e acabou, ou uma coisa que acontecia. É como se fosse uma lembrança. Beleza? Podemos seguir? Agora, como de costume, vocês vão ter que exercitar a criatividade de vocês. E assim como o Perrault, como os irmãos Grimm, vocês vão fazer a própria versão. Você já leu 2 textos diferentes. E eu quero que você me conte. E dá para colocar lá, inclusive, no Classroom, né? Falando com o professor da sala de leitura, a professora regente da sala, enfim, dá para falar sobre como seria a sua versão de Cinderela. Você pode juntar informações de um texto e de outro. Você pode juntar suas informações novas, suas percepções. Então, você vai recontar essa história. O Era Uma Vez, agora é com você. Beleza? E tem uma dica. Se você quiser ouvir mais histórias, eu tenho um canal lá no YouTube. Se você quiser visitar, aponta o seu celular para esse QR Code que está aí na tela. Lá tem algumas histórias que você vai poder ampliar ainda mais as histórias aí na sua memória. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Bons estudos. A gente se vê. Tchau.